Nós voltamos com o último bloco do programa Ação Nacional. O tema de hoje, eleições, a expectativa sobre as eleições municipais. Eu estou com o professor Marcos Antônio de Moraes, que está dando uma aula sobre política aqui para nós, esclarecendo várias dúvidas, né? Esclarecendo também a dúvida de você, telespectador. E antes de sair para o intervalo, eu deixei uma pergunta sobre os debates. Os debates, principalmente em eleições presidenciais, que eles ficam, né, mais em evidência, eles podem decidir uma eleição. Só lembrando, tivemos polêmica em tempos de Collor versus Lula, tivemos polêmica nas eleições do Bolsonaro, em outras eleições também, muitas polêmicas envolvendo os debates. Eles decidem, professor? Não decidem? O que o debate tem a ver com a eleição de um candidato? Bom, eu diria que para decidir é um conjunto de situações. Toda a campanha em si e o histórico do político atrás. Então, se você somar TV, rádio, se você somar rede de relacionamentos sociais, internet, etc., o debate seria a cereja do bolo. Então, pense, o debate seria a cereja do bolo. É exatamente o momento em que todos os candidatos rivais entre si vão ficar cara a cara. E vai ter um mediador. Esse mediador vai colocar a mão dentro de um pote e escolher a pergunta para o primeiro candidato, seja ela qual for. Então não adianta você querer se preparar ou decorar um script para ir, bicho. O seguinte, você vai ter que trocar ideia com os seus correligionários no intervalo, o que pode pintar. Não é fácil. Então, para muitos políticos, é uma saia justa. É a hora, eu diria, é a hora da verdade, entre aspas. O cara fica vermelho, o cara começa a suar, o cara apela. Já dá para você perceber, através do comportamento dele, através da atitude dele, se ele está sendo realmente apertado e dizendo a verdade. Isso é muito interessante. Nos Estados Unidos, eu diria para você que o debate decide. No último debate que o Trump fez com o Joe Biden, ele perdeu. O noticiário, os jornais disseram logo no dia seguinte que foi uma lavada. Uma semana depois ele ficou doente, ele foi internado. Ficou internado uma semana, começa a pensar. E num outro debate não muito importante, foi o vice representá-lo. Presta atenção, está na hora de pedir um tempo pro juiz para eu trocar de estratégia. O debate é importante? Sim. Eu chamo de cereja do bolo. É a saia justa para o candidato. E por falar em Bolsonaro, ele fugiu da maioria dos debates. Principalmente o da Globo. Ô, professor, voltando a falar nessa polarização, por que o Covid-19 virou algo tão sério, um assunto político e que, eu não sei, parece um palanque de todos os lados? Lado A, lado B, todos os lados usam o Covid-19, não sei se para politicagem, para autopromoção. O porquê disso aqui no nosso país, professor Marquinhos? Não só em Estados Unidos também utiliza como palanque a Covid e ficou muito notório. Em alguns países, não só o Brasil e Estados Unidos, outros países também, veio à tona o negacionismo, o anticientífico, o político anticientífico. Já existia, gente. Os Estados Unidos sempre foi anticientífico no que se refere ao efeito estufa. Muito bem? Agora, no Brasil, a Covid-19, como o Carlos acabou de dizer, virou palanque. Palanque ideológico, a ponto de colocar muitas vidas de brasileiros em risco. Não só, a ponto de levar à morte muitos brasileiros. Tudo começou, você se lembra muito bem, com o ministro Mandetta. Que se colocou contrário à utilização de um medicamento comprado em proporções gigantescas, chamado cloroquina.
E o que ele dizia, a ciência não aprova. O que aconteceu com ele? Ele foi demitido em função disso, não em função da capacidade dele, mas de uma ideologia política. A ideologia política pode matar. Muito bem, o fato mais recente, eu tenho uma série de vacinas sendo feitas no mundo, mas tem uma especificamente em São Paulo, pelo Instituto Butantan, em parceria com a China, cujo governador do estado é inimigo número 1 do presidente e vice-versa. De repente, uma vacina que pode salvar, ela passa a ser impetrada de cara. Não compro vacina da China. Logo em seguida, para tentar remendar ou tentar afagar, eu só vou comprar a vacina quando ela for aprovada pela Anvisa. Mas eu já disse antes que não compro. Vou manter. Então é isso que acontece. A Covid virou palco de ideologia política sem se preocupar com a vida alheia. Isso é muito preocupante. Professor, certa feita estava acompanhando o programa de rádio no carro e ouvindo uma entrevista, acompanhando uma entrevista, e eu gostei muito, eu me esqueci o nome, mas ela abordou o assunto por que o brasileiro ele tem o político de estimação. O porquê existe isso, ele vira um torcedor do político. É verdade. Inúmeros exemplos, não vou citar nós, mas eu acho que quem acompanha o nosso programa ou está acompanhando o debate já imagina. Acho que eu cito 10 aqui sem titubear. O porquê que o brasileiro é assim? Por quê? É aquela velha história que eu disse para você. Eu preciso de um salvador da pátria. E eu te apresento como salvador da pátria. Preste atenção. É necessário que exista alguém com uma personalidade muito forte para te fazer a cabeça. Vamos pensar no Brasil, não. Tá. Vamos pensar na China, em 1949. Mao Tse-tung, o grande timoneiro. Deus na terra, Deus no céu, Mao na terra chinesa. Endeusado. Então, imagine que esses indivíduos que você diz são endeusados. Existe um fanatismo a partir do momento que esse indivíduo abre a boca. Leva seus seguidores ao delírio. Carlos, no meu tempo, o que me levava ao delírio eram os Beatles. E hoje são outros. Sim. São outras estrelas do rock e estrelas da política. E eu tenho exatamente esses indivíduos endeusados, tanto para o bem quanto para o mal. E eu, fanático, não sei decidir. Meus olhos estão tapados. Professor, para fechar aqui o nosso programa, tenho aqui uma pergunta envolvendo também esse momento brasileiro, esse momento político. E o político brasileiro, ele ainda tem credibilidade? Nós dissemos isso, que as instituições brasileiras estão cada vez mais perdendo a credibilidade. É preciso, Carlos, é necessário que haja uma reformulação nas instituições. Dissemos também que o Covid foi um momento para reflexão, para parar. Momento para que as instituições possam repensar um modelo ideal. Carlos, só uma coisinha, me desculpa. Há muito tempo atrás, Platão escreveu no livro A República, A Cidade Ideal. E ele dizia, a cidade ideal é aquela na qual o indivíduo não é corrompido nem pelo dinheiro, nem pelo poder. A cidade ideal é aquela onde existe a sabedoria. Olha que ele colocou em primeiro lugar, sabedoria. Sim. Onde existe a justiça, onde existe a razão.
Esta é a minha expectativa para a minha cidade. Com certeza. Professor, estamos findando, né? O programa está sendo gravado, mas findando o mês de outubro, está em tempo. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigado. 15 de outubro. É sempre uma honra contar com a sua presença aqui, nos envaidece muito e a gente aprende demais com você. E as portas escancaradas aqui para a sua participação. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Ó, beijão. Valeu, professor. Desculpa pelo Marquinhos, mas acho que a intimidade é tanta, né? Carlos, é por aí. Eu gosto. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que está acompanhando, que acompanhou o programa Ação Nacional, sempre com temas relevantes, com temas pertinentes e já prometendo voltar no próximo sábado com mais um assunto bacana para você. Até lá!